Ok, pessoal, então aqui é tipo de ligações químicas e tipo de ligações químicas existem três tipos, mas depende da classificação periódica. Então, como assim? Estudamos o átomo, como ele é de natureza, e agora aqui vai explicar como um átomo junta com o outro, formando diversas substâncias. Então, a maneira como os átomos se unem uns aos outros é chamado de tipo de ligações químicas, tá? Existem três nesse caso. Ligação iônica, também chamada de eletrovalente, ligação covalente ou molecular, que é subdividida em normal e dativa, que também é chamado também de coordenado, beleza? E ligações metálicas. Em palavras mais simples, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, são as três maneiras como os átomos se juntam para formar substâncias. Hoje nós vamos falar sobre a ligação iônica, ou eletrovalente, como eu tinha dito. A ligação iônica acontece entre metal e não metal. Lembrando que não metal também é chamado de ametal. Então, não metal e ametal é a mesma coisa. Então, metal com não metal ou ametal. Mas como que eu vou saber que ele é um metal ou que ele é um não metal? Vou fazer a configuração eletrônica do diagrama de Elias-Paulo. Vou fazer a configuração eletrônica, tá? Vou escolher a camada de valência, que é a última camada. E vou ver o número de elétrons que tem na camada de valência. Se o número de elétrons da camada de valência for 1, 2 ou 3, ele é classificado como metal. Se terminar em 4, 5, 6 ou 7, ele é não metal. Ok? Só repetindo de novo então. Para ser metal, a camada de valência tem que ter 1, 2 ou 3 elétrons. E para ser não metal, 4, 5, 6 ou 7 elétrons. Isso aqui é a mesma coisa que a família. Se o átomo tem um elétron na camada de valência, ele pertence à família 1A, 2A, 3A. Então, para ser metal, ou termina com 1, 2 ou 3, ou pertence à família 1A, 2A, 3A. Já o não metal, ou vai terminar com 4, 5, 6 ou 7, ou termina com a família 4A, 5A, 6A e 7A, tá? Nesse caso, os metais têm tendência a ser cátion, ficar positivo. E ser cátion significa perder elétrons. Já os ânions têm tendência a ser negativo. E negativo significa ganhar elétrons, ok? Então, isso é muito importante, que é tipo o resumo da ligação iônica. Em cima do composto, assim em cima, ó, o nome disso é valença. Não é camada de valência, é valença. Então, se o metal terminar em 1, a valência dele vai ser mais 1. Se terminar em 2, é mais 2. Se terminar em 3, é mais 3. Os ametais é o contrário. Não é o que tem, não. É o que falta para 8, porque existe uma regra chamada octeto, que todos os elementos vão ganhar ou perder elétron para ficar igual aos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada. Então, portanto, nesse caso, se o não metal tem 4, ele precisa ganhar 4 para ficar com 8, então é menos 4. 5 para 8 falta 3, menos 3. 6 para 8, menos 2. E 7 para 8, menos 1. Tem que ter cuidado com isso, tá? Então, nos ametais é o que falta para 8. Tem duas fórmulas. Fórmula eletrônica, a fórmula que usa os elétrons, e fórmula iônica, onde é obrigado primeiro ser o metal e depois o ametal, ou não metal. Lembrando também que o hidrogênio participa da ligação iônica. Quando eu junto metal e hidrogênio, eu vou ter uma ligação iônica, ok? Então, tem alguns exemplos aqui. Então, portanto, indo adiante nesse caso, o sódio tem 11, então a distribuição eletrônica dele: 1s, 2s, 2p, 3s. Então, 2, 2, 6, já tem 10 para 11, 1. Qual é o mau número? 3. Então, aqui é a camada de valência. Pronto? Quantos elétrons tem? 1. Então, se tem 1, ele é um metal. Já o cloro vai ser 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. 2, 2, 6. Já tem 10. 12. Ok? Para 17 faltam 5. Qual é a camada de valência, então? O maior número é 3, então é 3s2, 3p5. 5 e 2, 7. Quando terminou em 7, ele é um ametal. Ametal. Então, como aconteceu entre metal e ametal, isso é chamado de ligação iônica, ok? Então, como é que eu vou fazer? Vou usar só a última camada. Então, eu peguei o sódio e unir com os elétrons entre eles. Tem um elétron na última camada. Já o cloro tem 7. 2, 4, 6, 7. O cloro está precisando de 1 para ficar com 8, ok? E o sódio, nesse caso, está precisando perder esse 1. Porque se ele perde esse 1,
a camada de valência fica essa, 5S2, 5P6, fica total com 8, os dois ficam com 8 na regra do octeto, ok? Então, os metais têm tendência em perder e os metais em ganhar. Como ele tem 1, perde 1. Como ele tem 7, vai ter que ganhar 1. Então, o sódio vai e doa 1 para o cloro. E o cloro ficou então com 2, 4, 6, 7, com 1, 8, ficou completo. E o sódio, ao perder isso aqui, ficou completo com 8. Então, por ter usado os elétrons, isso aqui é chamado de fórmula eletrônica. Deixa eu ver se cabe aqui. Fórmula eletrônica. Que é a primeira fórmula. Porém, tem a fórmula iônica, onde o primeiro é o metal e depois é o ametal. Então, o metal, nesse caso, foi sódio. Quantos eu usei? Usei só um dele. Então, é Na, usei só um. E cloro, não é a quantidade de elétrons não, tá, pessoal? É a quantidade de símbolo. Então, usei só um dele. Então, é Cl. Então, um sódio, um cloro. Por isso que o nome dele é cloreto de sódio, que popularmente é conhecido como sal de cozinha. Ok? Já o outro aqui é potássio e oxigênio. Então, fica 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. 2, 2, 6, 2, 6. 18 para 19, 1. Como é o número? 4. Então, a camada de valência é 4S1. Terminou em 1, ele é metal. Oxigênio, 1S, 2S, 2P. 2, 2, 4 para 8, 4. Com a camada de valência, 2S2, 2P4. Total de elétrons, 4 do P com 2 do S, total 6. Por ter terminado em 6 é ametal. Ok? Então eu pego o potássio, que tem 1 elétron, coloco aqui, ó. E o oxigênio, que tem 6, tá? O oxigênio que tem 6. Então vou lá. 2, 4, 6. Pronto? O potássio, pois esse metal, doa 1 para ele. Ele ficou com 2, 4, 6, 7 com o que ele ganhou. Mas tem que ter 8, ok? Então, quando um está completo e o outro não, quem está completo? Está completo é o potássio, porque quando perdeu 1, ele ficou com 8 aqui de novo, ó. Então, portanto, o que eu faço? Quando está completo ou não, eu repito aquele que está completo, ok? Então, esse não está completo, esse está. Então, crio outro desse. Ok? E aí eu dou para lá de novo. E ele ficou com 2, 4, 6, 7, 8. Então, está completo. De novo, essa fórmula é chamada de fórmula eletrônica. E essa última aqui, que eu não coloquei aqui, o nome dela é fórmula iônica, tá? Fórmula iônica. Então, essa foi a fórmula eletrônica. E qual seria a fórmula iônica? Primeiro metal. Quantos metais eu usei? 2, então fica K2. E oxigênio usei só 1, então fica O. K2O. Então é óxido de potássio. Beleza? Aí vem magnésio. 1S, 2S, 2P, 3S. 2, 2, 6, 2. Camada de valência, 3S2. Terminou com 2, ele é metal. Bromo, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 30. Faltam 5. O pincel está ruim. 5. Ok? Qual é a camada de valência nesse caso? 4S2, 4P5. Ok? Total de elétrons? 5 e 2, 7. Então, portanto, ele tem 7 elétrons, então ele é o quê? Ele é um ametal. Um ametal. Ok? E por ser metal e ametal, de novo, é ligação iônica. Então, como é que faz de novo? Coloco o magnésio, que nesse caso vai ter 2 agora nesse caso. 1, 2. E o bromo tem 5 e 2, 7. O bromo tem 7. 2, 4, 6,
7, ok? Ganhou 1, 8, o bromo está completo, ok? Mas o MG não, o MG precisava nesse caso perder 2 e ele perdeu só 1, então cria o outro do bromo. 2, 4, 6, 7. Ganhou 1, 8, ok? Então agora ficou completo. Isso seria a fórmula eletrônica. E como seria a fórmula iônica? Mg, que é o metal, usei só um dele. E Br, usei quantos? 2, então é Br2. Então a fórmula ficou MgBr2, brometo de magnésio, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo aqui. Tem um cálcio, ok? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. 2, 2, 6, 2, 6, 2. Camada de valência, 4s2, tá? Enxofre, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, já dá aqui. Então, 2, 2, 6, 12, para 16 aqui, 4. Então, qual é a camada de valência? Essas duas é a camada de valência. 4 e 2, 6. Ponto determinado em 2 é metal. Ponto determinado em 4 e 2, 6 é metal. Ligação iônica de novo, tá? Então, o cálcio tem 2 e o enxofre tem 6. O cálcio doou 1, ele ficou com 7. O cálcio ganhou mais 1, ele ficou com 8. Então, acabou a ligação eletrônica. Quantos Ca eu usei? 1 Ca. E quantos S eu usei? 1. Então, a fórmula é CaS, sulfeto de cálcio, tá? E se fosse detonar, esse seria o exemplo mais complexo de todos, esse aqui, ó, que é o tipo mais difícil. Então, ficaria 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 2, 2, 6, ok? 10, 12, 1. Isso aqui é a camada de valência. 1S, 2S, 2P, 3S. Não precisa isso aqui não. 2, 2, 4. Isso é a camada de valência. Então, 3 na camada de valência, ele é metal. 4 e 2, 6, então ele é metal. Então, de novo, a ligação iônica. Pronto. Então, presta atenção que esse é o mais difícil de todos, tá? Então, o Al tem quantos? 1, 2, 3. Já o O tem quantos? Tem 6. 2, 4, 6. Ganhou 1, ficou com 7. Ganhou 1, ficou com 8. Esse está completo, esse não. O que eu tenho que fazer? Criar um que já está completo. Então, crio outro oxigênio. 2, 4, 6. Ganhou 1, ficou com 7. Esse está completo, mas esse não. Então, crio outro desse. 1, 2, 3. Ganhou 1, ficou com 8. Esse está completo, mas esse não. O que eu faço então? Crio outro O com 6 de novo. Ganhou 1, 7. Ganhou mais 1, 8. Então a fórmula, essa é a fórmula eletrônica. Quantos Al usou? 2. E quantos O usou? 3. Então é Al2O3, tá? Usando o atalho aqui, eu consigo usar esses a mais, fazer a fórmula iônica sem passar pela eletrônica. Então presta atenção, por favor, aqui nesse caso. Então, esse potássio terminou com 1. Então aqueles que terminam com 1 é mais 1. Então coloca aqui, ó, tipo, ó, mais 1. O outro terminou com 4 e 2, 6. Quem termina com 6 é menos 2. Então coloca aqui nesse caso, ó, menos 2. E troca os a mais. Que número veio para aqui então? O 2. E que número foi para lá então, por favor? O 1. Então a fórmula ficaria K2O. Beleza? Vou fazer o mais complexo esse aqui, ó. Al terminou com quem? 3. Quando termina com 3, ó, é mais 3. Então coloca aqui, ó. Al é 3 mais. O oxigênio terminou 4 e 2, 6, ó. Quando é 6, ó, é menos 2. Então coloco O, menos 2. Então troco os a mais. Que número veio para aqui? O 2. Que número foi para lá? O 3. Então a fórmula seria Al2O3. Ok? É isso. Valeu, pessoal.